funknaveia.com.br. E aí, moleque? E aí, maninho? De novo aqui, Expoest, os Havaianos. Tamo junto e misturado em nome do site www.funknaveia.com.br. Vamos começar a entrevistar uma galera aqui na festa dos parceiros, certo? Opa, demorou. Hoje aí tem uma parte de atrações, pagode, funk, pessoal dançando e nós tá aproveitando, tá entrando no site aqui e queremos perguntar aí, você vai lá dar um beijinho nos meninos dos Havaianos, como que tá? Com certeza, já tô lá já. Já? É mesmo? E amiguinha, e aí? Vai lá conhecer os meninos dos Havaianos, como que tá? Ah, eu queria, né? Com certeza. É, bacana. E aí, menino, tudo certo com você? De boa, mano. E é o seguinte, mais uma festa dos Havaianos aqui em Carapicuíba, rapaziada aí do funk na veia trazendo aí. Qual é a perspectiva pra esse show de hoje aí? Ah, nós estamos aí gratificante aí com vocês aí, né? Fazendo mais uma festa. Isso mesmo, tá vendo isso aí? Emocionante, tá entendendo? É muito emocionante, o cara falou que tá muito emocionante. Porque quero pedir a galera, porque eu sou mais um da nação funkeira aí, do Ponto Norte Carapicuíba. Mais uma nova revelação pra vocês aí, juntamente com o site Funk na Veia, pra vocês. Isso aí, tá ligado? Aí, ó. Acessa aí, ó, www.funknaveia.com.br. Os melhores funks estão nesse site, hein?